Você sabia que o volume de dados criado entre 2014 e 2015 é maior do que todo o resto da história da humanidade somado? Como é que isso impacta na nossa saúde mental, você sabe? Pega seu café e vambora, vamos conversar. Bem-vindos a mais um Significando Direito. Eu sou a Jéssica. Hoje a gente vai conversar basicamente sobre duas coisas: Síndrome da fadiga informativa e FOMO. Se você não sabe o que são essas duas coisas, fica até o final que eu vou explicar tudinho. Então, antes disso tudo, eu já vou pedir para você se inscrever aqui, mandar pro pessoal, comenta aqui se vocês ficarem com alguma dúvida e a gente continua produzindo mais conteúdos bacanas, beleza? Então vamos lá. O que é a fadiga de informação? Você já parou para pensar em quanto tempo você ficou nas redes sociais como um todo, recebendo informações de diversas fontes hoje? Não só nas redes sociais, né? Na TV, nos jornais e todas as fontes de informações que chegam até nós. Você já parou para pensar em quanto tempo você fica recebendo estímulos informativos durante o nosso dia? Pois então, isso tem uma repercussão na nossa saúde mental. Em 1996, um psicólogo chamado David Lewis criou o termo chamado Síndrome da Fadiga da Informação, ou Síndrome da Fadiga Informativa, porque ele escreveu em inglês. Então, uma tradução seria mais ou menos isso. E o que isso significa? Ele parou para analisar o que essa quantidade massiva de informações que a gente recebe todo momento reflete na nossa saúde mental. Então, ele fez um estudo e percebeu que a gente começa a desenvolver sintomas de ansiedade e de angústia de não estar a par de todas as informações que são produzidas. E eu acredito que seja um sintoma comum a quase todos nós. De alguém perguntar pra você: você ficou sabendo dessa notícia? Você ficou sabendo dessa outra informação? Você ficou sabendo da última notícia que saiu? Você ficou sabendo do último pronunciamento que foi feito? Você ficou sabendo de uma crise que aconteceu em tal país? Você ficou sabendo do último vídeo que saiu? Da última série que saiu? Você assistiu a última série? Você assistiu o último vídeo? Você ouviu a última música? Escutou o último álbum? Leu todas as leituras obrigatórias da faculdade? Você conseguiu estar a par de todas as informações que chegam até você e que você se sente obrigado a consumir? Essa angústia, essa ansiedade, essa sensação de soterramento por essas todas as informações é o que esse psicólogo falou em 1996. E vamos lembrar o contexto em que ele fala isso, que foi num contexto em que a internet não estava tão presente nas nossas vidas. Hoje, nós vivemos com um computador no bolso. E assim, a gente acorda com o celular despertando, a gente pega o celular e já entra nas redes sociais e já acessa os canais de informação e a gente já recebe notificações o tempo todo, a gente já entra nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Twitter e de sei lá quais outras redes sociais existem que nos bombardeiam de informações o tempo todo. E a gente não consegue ficar a par disso tudo. E tá tudo bem. Então a primeira coisa que eu quero deixar muito clara nesse vídeo é: você, somos seres humanos limitados, com um tempo limitado, e nós não vamos conseguir ficar a par de tudo o que acontece no mundo. Respira e fique em paz com essa informação. Você não vai dar conta de acessar, de consumir e de ficar informado com tudo o que está acontecendo no mundo, beleza? A partir do momento que você conseguir estabelecer essa informação na sua cabeça, a gente pode começar a conversar sobre os próximos passos. Então, quais são os sintomas dessa síndrome da fadiga da informação? Uma das principais características que ele informa nesse vídeo, eu vou deixar todas as referências que eu usei para estudar para fazer esse vídeo aqui no box de descrição. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, fiquem à vontade. Infelizmente, algumas coisas eu só encontrei em inglês. Eu tentei deixar o máximo de referências em português, mas é um assunto pouco estudado aqui ainda, então fica aí uma dica pro pessoal que quiser estudar um pouco mais sobre o assunto e produzir mais coisas em português. Então, super convidados. É uma coisa muito bacana. Se acharem mais textos sobre isso, também me mandem, porque eu achei um tema muito legal e com pouca produção científica mesmo a respeito. Então, vou deixar os links aqui e leiam se vocês tiverem interesse. Mas enfim, o que ele fala que são os sintomas e as consequências de quando você está acometido dessa síndrome da fadiga de informação? Ansiedade, por você receber esses muitos estímulos e não conseguir absorver eles todos. Angústia, por você saber que existem informações que você não conseguiu acessar e não vai conseguir consumir. E essa que eu acho a mais complicada pra
o momento que a gente vive hoje. A gente acaba ficando incapaz de analisar criticamente as informações que a gente consegue acessar. Então a gente acaba consumindo muita coisa sem conseguir ler efetivamente e pensar efetivamente sobre o que estamos lendo, o que estamos acessando, o que estamos escutando, o que estamos consumindo. E isso é um problema muito sério, porque a gente acaba só juntando muita informação sem necessariamente consumir e pensar sobre ela. E isso é um problema muito grave, porque hoje nós vivemos em um mundo em que a gente é bombardeado de informação o tempo todo. E essa meio que anestesia sobre o que é o conteúdo dessas informações pode nos levar a situações muito perigosas. Então a gente precisa retomar essa habilidade de analisar criticamente as informações que chegam até nós. Então, beleza, Jéssica, eu entendi que angústia, ansiedade, não consegui analisar criticamente, acho que até tem um pouco disso. E daí? O que eu faço sobre isso, né? Então existem algumas ferramentas que eu vou falar no final do vídeo que a gente pode falar, porque agora eu vou falar um pouquinho do outro tema, que é FOMO. Essa sigla vem do inglês para a expressão Fear of Missing Out, que significa alguma coisa como medo de estar de fora, ou medo de estar por fora, ou medo de estar perdendo alguma coisa, estar perdendo vivências, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente entra especificamente nas redes sociais e vê festas, eventos e rolês que os nossos amigos estão dando e que nós não estamos lá, e essa interação com esse tipo de conteúdo nos causa também ansiedade, angústia, sensação de incompetência, sensação de desespero mesmo, de eu deveria estar ali e eu não estou aproveitando daquele momento, isso é a FOMO, que seria essa angústia, essa sensação ruim de você, entre aspas, né, não estar aproveitando aquele momento lá que as outras pessoas estão divulgando nas redes sociais. E por que isso também é um problema e eu decidi abordar essas duas questões juntas? Porque esse é um problema muito claro para a nossa geração de agora. Porque a FOMO, ela fica muito evidente quando a gente começa a comparar a nossa vida real com a vida das redes sociais. Porque existem momentos em que você precisa ficar quieto, você precisa ficar em casa, que você tá tranquilo estando em casa assistindo séries sozinho na sexta-noite. E você começa a rolar o seu feed das redes sociais e você percebe que seus amigos estão em alguma balada, estão em alguma festa e você começa a se sentir mal por isso. Porque você acredita que você deveria também estar com eles junto nesses espaços sociais. E isso só acontece porque nós temos também acesso a essas fontes de informação e essas fontes que chegam a nós a todo momento. E não me entendam mal, eu não tô dizendo aqui que a internet é uma coisa ruim, uma coisa demoníaca que nos faz mal o tempo todo. A internet é, sim, muito boa, e é inclusive o motivo que eu estou aqui, eu consigo conversar com vocês, porque a internet existe. Mas ela também pode ser uma fonte de adoecimento mental. E esse é o objetivo desse meu vídeo aqui. Que a gente consiga pensar a respeito do que estamos consumindo, de que forma estamos consumindo, e como podemos fazer isso de uma forma que não nos adoeça, tá certo? E só mais um dado também que eu achei muito interessante. No YouTube, que é a fonte, o canal em que isso aqui está sendo publicado, são enviadas 300 horas de vídeo por minuto. Então imaginem, é humanamente impossível você conseguir ficar a par de todo o conteúdo que é enviado só no YouTube. Imaginem todos os restos de fontes de informação que existem no mundo. É humanamente impossível. Então, como eu disse lá no começo, agora eu vou falar do ok. Já sei o que é síndrome da fadiga da informação, já sei o que é FOMO, agora a gente precisa saber o que eu posso fazer a respeito disso tudo. Então, a primeira dessas coisas que eu já dei um spoiler lá no começo é: faça as pazes com o fato de você ser um ser humano que tem uma cognição limitada, que tem tempo limitado e que não vai conseguir ter acesso, consumir, ler, ouvir, estudar e saber de tudo que tá acontecendo no mundo. Isso não vai acontecer. Se precisar, pausa o vídeo, respira e digere essa informação. Feito isso, agora a gente pode ter alguns passos que vão nos auxiliar como lidar um pouco melhor com essa sobrecarga de informações. Algumas delas são exercícios que voltem a te conectar com o presente, com o momento que você está agora. Então, por exemplo, qual foi a última vez que você tomou café,
que você almoçou, que você jantou, que você fez alguma refeição, que você não estava ou com a TV ligada ou com o celular na mão, que você estava só almoçando, tendo contato com o alimento ou tendo contato com a pessoa que estava na sua frente, ou sozinho. Estava só vivendo aquele momento. Essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa se reconectar. Viver o momento em que estamos. Essa presentificação é algo muito necessária para todas as questões que envolvem a ansiedade. A ansiedade é um deslocamento temporal para o futuro. A gente sempre está pensando lá na frente, a gente não está vivendo agora. Então, exercícios que nos conectem com o presente. Então, se eu estou tomando banho, eu preciso estar pensando na temperatura da água, na minha mão passando no meu cabelo, no cheiro do sabonete, no cheiro do shampoo, em coisas que me conectem com o presente. Essa é a primeira coisa, a gente precisa voltar para o aqui e agora. Outra coisa, diminua as fontes de informações e de notificações que chegam até você. Você não precisa que as notificações do Facebook, do Instagram, do Snapchat, do Twitter, do YouTube, do Gmail, de todas as redes sociais que você tenha, cheguem a você o tempo todo. Você precisa que existam notificações, se é que você precisa filtrar muito bem quais vão chegar até você, porque senão a cada e-mail que chega você tem aquele clique de eu preciso prestar atenção nisso, eu preciso desviar minha atenção e chegou mais uma informação que precisa da minha atenção e você entra num ciclo em que você não vai parar de focar a sua atenção em outras coisas que não o que você está fazendo agora, certo? Filtrar as notificações que chegam até você. Mais uma coisa que você precisa fazer, um cronograma. Dividir quantas horas por dia você vai se dedicar a ficar em redes sociais ou a se atualizar em informações. A grande maioria dos aplicativos hoje tem uma ferramenta que te possibilita filtrar quantas horas você ficou e te mandar uma notificação de quanto tempo estourou o teu limite naquela rede social. Então, por exemplo, você saberia me dizer, nas últimas 24 horas, quanto tempo você passou em redes sociais? E se você sabe me dizer, o que você consumiu nessas redes sociais? Você também saberia me dizer isso? Porque é muito comum a gente ficar num exercício de anestesia cerebral, de ficar só rolando ali o feed, sem necessariamente saber o que está acontecendo ali. E aquele rolar o feed, por mais que a gente não fique com a atenção focada naquilo, a gente começa a entrar em contato com realidades falsas, porque ninguém vive a vida que está no Facebook, no Instagram, em qualquer outra rede social, TikTok, sabe Deus mais quais existem. Ninguém vive aquela vida. E a gente se compara com essa vida imaginária. E essa comparação com algo que não existe nos causa sofrimento mental, psíquico muito forte. Então você estar em contato com uma realidade que é imaginária e que te causa sofrimento não é algo saudável. Então se expor muitas horas a algo que te faz sofrer também não é saudável. Então diminuir o tempo que você passa em contato com essas coisas que não são boas para a sua saúde mental também é um recurso que você pode utilizar. E por fim, iniciar e terminar atividades. Porque é muito comum, e isso eu vou dividir com vocês que também é um problema que eu tenho, da gente começar a fazer uma atividade no computador, no celular, nas redes sociais, em qualquer lugar que seja, e você abre uma aba, e daí você abre outra aba, e você abre outra aba, e você abre outra aba, e abre, e você nem terminou a primeira que você começou. E daí você começa a ficar com infinitas tarefas iniciadas e não terminadas, e aquilo começa a te gerar uma ansiedade imensa. Então, começa uma atividade, termina ela, depois você começa outra e termina outra, e assim sucessivamente, até que você consiga terminar todas as atividades que você se propôs a fazer. Porque a partir do momento que você começa a deixar muitas coisas pendentes e sem que elas terminem, você também vai ficar se sentindo mais ansioso. E isso é muito fácil de acontecer com a quantidade de informação que a gente tem acesso. Porque, por exemplo, quando você está assistindo um vídeo no YouTube, por exemplo, eu tô fazendo isso aqui agora com vocês. Eu estou trazendo um vídeo e já deixei referências aqui embaixo, de pelo menos 3, 4 artigos, eu nem sei quantos foram. Vocês podem ter parado o vídeo e abrir mais 3, 4 abas de artigos. E não são artigos curtos, não são artigos fáceis. São coisas que podem ter ficado pendentes. Então, de um videozinho de 10 minutos, acabou gerando várias outras atividades que podem decorrer dessa. Então, se programem, iniciem uma atividade e concluam ela, para que não fiquem essas coisas pendentes, gerando mais e mais e mais ansiedade. Beleza? Se ficou alguma coisa sem estar muito bem explicadinha,
comentem aqui pra mim, eu quero saber se vocês ficarem com alguma dúvida. Se vocês têm algum outro tema que vocês querem que eu fale um pouquinho mais aqui também, por favor, me digam. A gente tá com um esquema novo lá no nosso Instagram, então essa semana toda será temática sobre esse vídeo aqui. Se você também não conhece, corre lá no Instagram, começa a seguir a gente, é @significandodireito também. Curtam, comentem, se inscrevam aqui no canal, mandem pros amigos e amigas e todo mundo que vocês acham que precisa ter contato com essa informação, beleza? Grande beijo, é nessa que eu fico e até as próximas. Tchau!